Olá, o tema dessa videoaula de hoje é ciclos de potência a vapor. Hoje nós vamos tratar do ciclo Rankine. Primeiro vamos ver os componentes do que seria um ciclo Rankine. Aqui nós temos a caldeira, né, o gerador de vapor, onde através da queima de um combustível com ar, você obtém altas temperaturas, gerando vapor a alta temperatura e pressão. O vapor gerado vai então para uma turbina, onde se expande, produzindo trabalho mecânico de eixo que toca um gerador elétrico, normalmente gerando energia elétrica. O vapor que sai a baixa pressão vai então para um condensador, que é um trocador de calor, que retira água ou do meio ambiente, vai para uma torre de resfriamento, ou retira de um rio ou do mar, enfim, você rejeita calor aqui para o meio. E depois então ele vira líquido, né, condensa a uma temperatura próxima do ambiente, né, vira líquido a baixa pressão, então ele agora precisa ser bombeado de novo para alta pressão para ser inserido novamente na caldeira. Então o ciclo fica operando com esses 4 equipamentos e você necessita de coisas externas, como uma chaminé para expelir os gases de escape da combustão, ou torres de resfriamento, ou sistemas de resfriamento para o condensador. Aqui na caldeira você pode usar combustíveis como carvão, quer dizer, são vários tipos de combustível, bagaço de cana, resíduo sólido urbano, ou mesmo uma central nuclear usa fissão nuclear nesse ciclo Rankine, por exemplo. Tá? Bom, por que a gente não faz um ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot a gente já viu que seria o mais eficiente possível, né? Como é que ele seria se eu fosse, ao invés de trabalhar com gás, eu trabalhasse com uma substância pura simples ou água, por exemplo, né? Então eu teria esse processo aqui dentro do domo, que seria simples de fazer um fornecimento de calor, mantendo a pressão constante, ele manteria uma temperatura constante aqui, né? Então de líquido saturado para vapor saturado, mantendo a pressão constante. Então seria um fornecimento de calor isotérmico. Né? Depois uma expansão isentrópica de 2 para 3, baixando a pressão através de uma turbina. E depois uma rejeição de calor, também mantendo pressão constante, e aí manteria a temperatura constante, portanto isotérmico. E aí uma compressão isentrópica do ponto 4 ao ponto 1, fechando o ciclo de Carnot. Tá? É, bom, é, por que que nós não conseguimos trabalhar no ciclo de Carnot normalmente, né? Quer dizer, nessa região? Porque os processos de expansão, né, em turbina e compressão em bomba não aceitam estados bifásicos, né, mistura de líquido e vapor. Então, você estragaria o compressor ou a bomba ou e mesmo a turbina, né? Quer dizer, eles não conseguem operar na região bifásica. Então, você tem que ter só uma fase. Então, no caso do ciclo Rankine, optou-se por fazer a condensação, por exemplo, ponto 1 é líquido saturado. Então aqui entro na bomba como líquido saturado e aí eu tenho só líquido, eu consigo comprimir facilmente com uma bomba comum. Né? A outra alteração é que eu não faço a expansão aqui desse ponto aqui, onde eu teria vapor saturado e expandiria para cá, mas porque eu teria mistura bifásica de novo aqui. Então o que eu faço? Eu superaqueço o vapor, continuo fornecendo calor, né? Agora a pressão constante, mas agora o vapor vai superaquecer, então ele vai subir, aumentar a temperatura, a pressão constante. Esse é um diagrama TS, né? Temperatura e entropia. E aí você então faz a expansão do vapor superaquecido para cair próximo do título 1 ou numa região que eu tenho 98, 97% de título, né? de massa de vapor, só pequenas gotículas de líquido, que aí a turbina aceita. Né? Então, os processos, então, são a compressão isentrópica na bomba, de um líquido de saturado para líquido comprimido, no estado 2, seria esse estado aqui. Fornecimento de calor a pressão constante na caldeira, então ele pega o líquido aqui a uma temperatura mais baixa, entra na caldeira, aquece, depois muda de fase e depois superaquece. Aí depois eu tenho a expansão na turbina isentrópica, aqui, né, nesse processo aqui de 3 para 4, e finalmente a rejeição de calor no condensador a pressão constante, onde eu pego o vapor saturado ou com um título bem alto e condenso até título zero. Né? Bom, vamos aplicar então a primeira lei para os 4 componentes do ciclo. Né? Então, começando as hipóteses que a gente vai usar para todos os volumes de controle, né? Então a gente vê aqui os volumes de controle da turbina,
trocador de calor, né, do condensador, a bomba e da caldeira, né? A gente vai fazer a hipótese que está operando em regime permanente, portanto não tem variação de energia no volume de controle. Turbina e bomba são adiabáticas e reversíveis, trocadores de calor reversíveis e escoamento sem perda de carga, ou seja, a pressão fica constante entre entrada e saída, e não tem variações de energia cinética e potencial. Nesse sentido, quer dizer, a conservação de massa aqui, como só tenho uma entrada e uma saída, vai ser sempre o M ponto de entrada igual a M ponto de saída, porque eu estou em regime permanente. Então, o fluxo de massa que passa por cada equipamento é sempre o mesmo. Tá? O balanço de energia seria em regime permanente, zero, né? Não tem variação de energia no volume de controle, qualquer que seja ele. Então aqui, por exemplo, estou pegando a turbina, né? Aí eu tenho calor menos trabalho, menos taxa de transferência de calor menos potência, igual a variação de entropia, mais variação de energia cinética, mais variação de energia potencial, né? Do estado 1 para o estado 2. Então é importante colocar a figura e desenhar quais os pontos que você está pegando, os estados dos pontos que você está pegando. Nesse caso aqui seria entrada 1, saída 2, né? Como eu não tenho calor, né, sendo trocado, ele é diabático, então só sobra o termo de potência. Desprezando a energia cinética e potencial, eu tenho que a potência, passando para cá, positivo, né, é igual a taxa de, né, então, potência por fluxo de massa, que dá o trabalho específico, o W pequeno, né, vai ser H1 menos H2, entalpia de 1 menos entalpia de 2. Da mesma forma, se eu quiser analisar o condensador, também coloco a equação geral aqui, com as mesmas hipóteses. Agora eu não tenho trabalho envolvido no condensador, regime permanente, não tem variação de energia cinética e potencial, então agora o calor vai dar, vindo para cá, né, ele passa a ser negativo, então eu inverto aqui. Né, o calor vai ser H3 menos entalpia de saída, menos entalpia de entrada, que vai ser negativo, porque aqui eu estou perdendo calor, né, o valor real, né, de calor saindo do condensador vai ser negativo. Né? Na bomba, eu também teria, aplico a mesma equação geral, né? A bomba é isentrópica, então não tem calor, só o trabalho da bomba, que vai vir para cá positivo, vou desprezar esses dois termos, então vai ser H3 menos H4. A gente já viu que a entalpia de um líquido comprimido é muito parecido, eu não tenho tabela para fazer essa conta, H4 menos H3 aqui, né? O H3 menos H4 porque vai ser negativo, né? Porque vai ser trabalho, vai ser colocado aqui, então o trabalho é negativo. E aí eu divido por m ponto, né? Aí eu uso aquela expressão, porque se a bomba é isentrópica, então eu consigo calcular o trabalho como menos integral de VDP, menos VDP de 3 a 4, né? Que dá o volume específico na entrada, vezes a variação da pressão entre entrada e saída, né? Vai ser negativo, lembrando esse termo. Saiu menos aqui porque inverteu aqui, P3 menos P4, tá? E finalmente a caldeira, que vai ter a mesma expressão também, a caldeira não tem trabalho envolvido, despreza esses dois termos e eu tenho então que o calor específico, né, por unidade de massa vai ser H1 menos H4. E aí é calor entrando, é positivo. Tá? Bom, e aí para o sistema como um todo, isso aqui cada um é um volume de controle, mas se olhar para o ciclo como um todo é um sistema, porque ele tem massa fechada, não troca massa com o resto do mundo, só calor e trabalho. Né? A eficiência seria o trabalho líquido, ou seja, o trabalho que sai da turbina, menos o trabalho que é usado na bomba, tá certo? Então esse é o trabalho líquido. A gente vai ver que esse trabalho da bomba é muito pequenininho, 1 ou 2% do trabalho que é produzido na turbina. Mas a gente tem que fazer essa conta, porque é o trabalho que está disponível para sair do meu sistema, né? Dividido pelo calor fornecido, que é o calor fornecido na caldeira aqui. Aí eu não tenho que fazer o calor líquido, senão isso daqui dá 1, né? Dá 100%, porque trabalho integral líquido, cíclica do calor é igual a integral cíclica do trabalho. Então é o trabalho líquido menos o calor fornecido, que é da caldeira. Então aqui é o módulo do trabalho da turbina menos o módulo do trabalho da bomba, dividido pelo calor da caldeira, que são essas variações de entalpia aqui. Tá? Bom, isso era um ciclo ideal, teórico. Né? O que acontece no ciclo real? Eu tenho irreversibilidades, tá certo? Então eu tenho processo de aumento de entropia aqui, né? Aqui também, irreversibilidade na bomba, então ela não é isentrópica, eu vou ter que ter
usar uma eficiência isentrópica da bomba e da turbina. Eu tenho perdas de pressão ao longo da caldeira aqui e ao longo do condensador. Então a pressão aqui vai caindo e aqui também vai caindo aqui a pressão no condensador, né? Aqui, desculpe, aqui é a compressão e aqui é a expansão. Então aqui eu caio para cá, de 3 para 4, e de 4 para 1 vai caindo a pressão. Tá? Então, no caso da turbina, eu vou usar o conceito, né, para trazer ela, essa análise que a gente está fazendo um pouco mais para o real, no ciclo real, eu tenho que incorporar a eficiência isentrópica da turbina, como a gente já viu, né, variação de entalpia real sobre a isentrópica, e a da bomba, que é o inverso, variação de entalpia isentrópica sobre a real. Né? Tendo esse valor, eu acho o estado 3 e o estado 2 real na saída da bomba e da turbina. Como é que eu posso fazer para aumentar a eficiência de um ciclo Rankine? Primeira coisa seria reduzir a temperatura e, portanto, a pressão de condensação. Tá? Isso seria interessante, mas o que causa um aumento, uma redução do título na saída da turbina, o que é problemático. Tá? Também, por que eu não posso? Quer dizer, e aí ela aumenta o trabalho líquido. Na verdade, aqui dentro a área dentro desse diagrama, num diagrama TS, é o calor, né? Integral de dq sobre t. Aqui eu estou aumentando essa quantidade de calor, né? Mas que o calor líquido é igual ao trabalho líquido. Então, eu aumentaria, fornecendo o mesmo calor, que é de 2, um pouquinho mais, né? Porque eu passo de 2 linha para 2, né? Mas eu aumentaria um pouquinho o calor que eu forneço, mas aumentaria bastante o trabalho produzido, o que seria interessante, aumentando a eficiência. Só que qual é o problema aqui? É que eu tenho que trocar calor com o meio ambiente. Então, se eu estiver no Polo Norte, eu botar isso aqui a 0 graus Celsius, beleza, então eu aumento a potência. Mas se eu estou na Amazônia, eu não tenho de onde esfriar isso, tá? Então, isso aqui está limitado pela temperatura ambiente, tá? O outro problema seria essa redução do título na turbina, que eu tenho que ficar, não posso deixar ele reduzir muito, porque senão a turbina causa problema. A outra forma de melhorar a eficiência seria o quê? O inverso, aumentar a temperatura e aumentar a pressão de evaporação. Então aqui, mantendo no mesmo caso aqui, eu estou aumentando a pressão de evaporação, então em vez de trabalhar com 60 kPa aqui, eu passo 80 ou 100 kPa, por exemplo, e aí limitando pela uma temperatura máxima, que enfim, no fim, é por causa da resistência mecânica de uma caldeira ou da turbina, né? Então, eu limito a temperatura e aí eu aumentando a pressão, o que acontece? Eu vou aumentar também o trabalho líquido aqui. Eu aumento um pouco o calor que eu forneço, né? Porque a integral de todo esse de 2 linhas até 3 até aqui embaixo, né? É o calor fornecido, mas eu também aumento o trabalho líquido, que melhoraria a eficiência do meu ciclo. Problema que isso traz também, de novo, é a redução do título aqui na saída da turbina. Tá? Então aqui eu também tenho que ficar, eu tenho um limite para fazer isso que não pode passar de 4 a 5% de líquido aqui, né? 96, 97% de título na saída da turbina. E também porque eu vou aumentando a pressão e aí vai ficando mais caro o meu equipamento, né? Porque é um equipamento de uma caldeira que tem vapor a alta pressão lá dentro. Então as paredes vão ficando mais espessas, né, para aguentar a pressão. Bom, vamos deixar aqui três exercícios para vocês tentarem trabalhar, mas não tem nada de novo. Todos os equipamentos a gente já trabalhou, tá? Então, a diferença aqui é que a gente vai trabalhar com o ciclo aqui, primeiro o ciclo ideal, considerando ele isentrópico, né? Turbina e bomba isentrópica. Depois aqui você vai fazer o cálculo primeiro do ciclo ideal e depois vai considerar aqui no exercício 3 eficiências isentrópicas, né? Da bomba e da turbina. Então você acharia quais são os estados reais na saída da turbina e da bomba. Mas para fazer isso aqui, primeiro você tem que fazer o isentrópico, né? Sempre você tem que achar o estado isentrópico para depois achar o estado real. E o exercício 2 vai estar analisando o aumento da temperatura de superaquecimento e da pressão de fornecimento de calor para um sistema. Tá bom? É isso, pessoal.